nas aulas anteriores, nós falamos sobre o princípio da presunção de inocência, princípio da imparcialidade, princípio da igualdade, princípio do contraditório, princípio da ampla defesa. Hoje vamos falar sobre alguns outros princípios, e hoje, nesta aula, vamos encerrar princípios e já iniciar algumas explicações sobre sobre inquérito policial nesta aula. Algumas explicações. Mas vamos ver se terminamos os princípios que nos propusemos a ensinar a uma aula, né, anterior, desde a aula anterior. Certo? Me parece que vocês já têm notícia da prova. Eu só gostaria de tocar nesse assunto de prova porque foi uma solicitação da coordenação. Me parece que vocês já têm você já tem data marcada de prova, que vocês já sabem que a prova será online, que a prova constará de 10 questões, sendo que essas questões são objetivas. E nós ainda não fizemos a prova, mas vamos, a partir dessa semana, já, enfim, vamos poder começar a fazer a prova esta semana, e serão 10 questões objetivas com relação ao assunto. Já temos, assim, por conta do ensinamento dos princípios, já temos assunto para a prova, suficiente para fazer a prova, para fazer 10 questões de prova tranquilamente, porque já estabelecemos todas as linhas introdutórias do processo e já temos princípio. E vamos entrar em inquérito. Então, o assunto da prova já tem conteúdo tranquilo para fazer a prova. Não tenho nenhuma preocupação com relação a isso. Agora, a recomendação da coordenação é que vocês possam ingressar antes no sistema, no portal, para fazer a prova, portal EAD, não é? Para fazer a prova. E tenham o e-mail, ou tenham o login, a senha, para que vocês possam fazer a prova, já treinar antes, no sentido de vocês acessarem o portal, porque, assim, pode dar um problema no dia da prova, né? Se trata de uma ferramenta em que nós precisamos de outros recursos. Então, vocês devem testar o login, devem testar a senha sempre antes do início, antes do dia da prova, né? Para ver se está tudo perfeito. Me parece que a prova consta de 2 horas, a prova tem 2 horas de duração. E eu acho que tem certas orientações mais específicas que estão aí circulando através de um comunicado, não é isso? Da Universo. Me confirmem aí se vocês têm alguma dúvida a respeito. Ou se já foram informados de data, de todos os mecanismos. Pronto. Eu quero só avisar que a nossa prova me parece que será no horário da aula, né? O horário da aula é mais cedo, eu acho que é 7h20 ou 7h30. O horário, então, da nossa aula oficial é mais cedo, 7h30. Nós não entramos por conta de que aqui a internet é péssima esse horário, entendeu? Péssima mesmo, cai muito mesmo. Então, a gente sempre deixa para entrar mais tarde um pouquinho e quem tiver alguma dúvida, algum esclarecimento mais específico, pode buscar aí no meu celular, passar uma mensagem que eu posso esclarecer para vocês a respeito disso. Tá certo? Então, fica aí essas observações. A questão dos exercícios, vocês devem fazer no portal. Hoje entre hoje e amanhã, eu vou colocar mais um exercício, que é para compor a nota do VT. Vocês estão observando que o exercício não tem grau de complexidade nenhuma, é apenas um exercício, geralmente é uma pergunta teórica sobre o assunto, para que vocês possam responder objetivamente no mesmo portal, né? Em que se faz a pergunta, vocês têm uma ferramenta ali de resposta.
Então, eu gostaria muito que vocês fizessem um exercício para que pudesse compor a nota do VT, não tivesse grandes dificuldades. Tá bem assim? Então, vamos, sem maiores delongas, iniciar o nosso conteúdo programático, dar continuidade ao nosso conteúdo programático, que é princípio da oficialidade. Princípio da oficialidade. Não, não teria um número de páginas, não. Observe, na ferramenta, no próprio portal EAD, existe a possibilidade de que vocês respondam ao exercício, certo? Então, vocês vão dar uma resposta à minha pergunta. Aí é o conteúdo da resposta, não é? Por exemplo, eu não me lembro o que eu perguntei no exercício anterior para processo penal. Não, tudo bem, eu acho que pode ser mais objetiva, não tem problema, Josi. Eu ainda não olhei as respostas, entendeu? Mas quem gostar de escrever muito, quiser fazer muitas considerações, achar pertinente, faz. Como você, por exemplo, Josi. Se você acha que aquelas respostas, que aquele conteúdo está pertinente à resposta, tudo bem. Mas eu não avalio exatamente pela quantidade, né? A gente avalia mais pela qualidade. Mas sim, eu entendo que tem respostas que são mais longas, porque envolvem análise de consequências, de fatores consequenciais. Mas eu posso fazer uma pergunta que seja, a resposta seja mais objetiva, mais, enfim, mais nuclear. Então, isso aí vai variar, conforme você sabe muito bem, de acordo com os questionamentos feitos ali no portal. Eu gostaria muito que vocês respondessem lá no portal, certo? Somente aqueles que tenham dificuldade de acessar essa ferramenta é que nós vamos ver um outro meio para que vocês enviem essa resposta. Tá bem? Tá certo? Então, vamos observar o seguinte. Primeiro, princípio da oficialidade. Existe uma expressão em latim muito usual por parte da doutrina, que é persecutio criminis. Persecutio criminis. Me parece que essa expressão não é uma expressão incomum ou insólita ou uma novidade para vocês. A mim, me parece que eu já me reportei a esta expressão quando nós estudamos as linhas introdutórias do processo penal, em que eu fiz alusão ao conceito de direito processual penal e, portanto, eu expliquei o conceito de persecutio criminis, ou perseguição do crime. Então, essa expressão em latim, persecutio criminis, ela possui um significado que consiste em perseguição do crime. A persecutio criminis significa perseguição do crime. A persecutio criminis, ou perseguição do crime, é uma atividade persecutória. É uma atividade persecutória realizada pelo Estado. Ela é uma atividade persecutória realizada pelo Estado a fim de apontar a autoria e existência do crime. A fim de apontar a autoria e existência do crime. Esta atividade persecutória, ela existe em dois momentos. Um momento inicial, que é a atividade policial, desenvolvida pela polícia judiciária. Então, esta atividade de persecução
estabelecida pelo Estado, a fim de apontar ou indigitar o autor do crime, bem como a sua existência, é uma atividade que se desenvolve, é uma atividade que se aprimora por parte do Estado em duas fases: a fase policial e a fase judicial. A fase policial e a fase judicial, reconhecendo-se inicialmente que a fase policial é a fase preambular, e é a que nos interessa nesse momento. É a fase preambular, é a fase prévia, é a fase preparatória para a fase judicial, para a fase posterior. Esta fase prévia, preambular ou anterior ou prévia, ela se desenvolve e se aprimora por parte de órgãos que possuem a atribuição conferida por lei para a realização dessa atividade persecutória. Então, a atividade persecutória, ela é por índole, por natureza, por estrutura, uma atividade que tem caráter público, por índole, por natureza, por estrutura, uma atividade que tem caráter público. E esta incumbência, ela pertence à Polícia Civil, que tem a função de polícia judiciária. Polícia Civil, que tem a função de polícia judiciária. Portanto, os órgãos de persecução criminal anterior, prévia, preambular, estão estabelecidos oficialmente, porque se trata de uma atividade oficial realizada pelo Estado, no artigo 144 da Constituição. Artigo 144 da Constituição. Artigo 144 da Constituição. Portanto, a Constituição de 88 estabelece no artigo 144 que a segurança pública é integrada pela Polícia Civil e pela Polícia Federal, dentre outros. A Polícia Civil e a Polícia Federal desenvolvem a função de polícia judiciária, que tem por escopo, que tem por objetivo a repressão do crime, ou seja, reunir provas suficientes para apontar a autoria e existência do crime. Esta função preambular denomina-se, de uma forma geral, de atividade persecutória, de perseguição ou persecutio criminis, certo? Essa é uma atividade oficial, uma vez que essa atividade é estabelecida pelo Estado. É uma atividade oficial, uma vez que ela é estabelecida pelo poder central. Eu queria acrescentar a esta altura, já me preparando para aulas posteriores, que como a persecução é dividida em duas fases, nós sabemos que essa atividade realizada pela Polícia Civil, que assume a função de polícia judiciária, que é determinada a repreender o crime, pois atua após a prática da infração penal. É uma atividade, como eu disse anteriormente, preparatória,
uma atividade preambular, uma atividade preliminar. E esta atividade respalda, essa atividade é o pilar para que a ação penal possa ser proposta. Então, nós sabemos que essa atividade persecutória, desenvolvida pela Polícia Civil, com função de polícia judiciária, é uma atividade preparatória, é uma atividade persecutória. Pela lei, esta atividade tem o nome de inquérito policial, tendo-se em vista a sua natureza eminentemente investigativa. O inquérito policial tem caráter público, nesse sentido, porque realizada pelo Estado. É uma atividade preparatória, é uma atividade que embasa, é uma atividade que respalda a ação penal. É uma atividade que respalda, que embasa a ação penal. Esta ação penal, ela será o início, ela desencadeará uma outra fase persecutória, um outro momento da fase persecutória. Então, a ação penal desencadeará, deflagrará um outro momento da fase persecutória, que é a fase judicial. Que é a fase judicial. Nesta fase judicial é que deve incidir o crivo do contraditório, o crivo da ampla defesa, isto porque no inquérito policial nós já sabemos que não há incidência do contraditório, não há incidência da ampla defesa. O inquérito policial tem por natureza ser um procedimento inquisitorial e, portanto, é infenso ao princípio do contraditório. Esta segunda fase denomina-se fase judicial da persecução. Então, como vimos anteriormente, esta segunda fase da persecução, que é a fase judicial, é embasada pela primeira fase, que é a fase que compõe o inquérito policial, realizado pela Polícia Civil, que tem função de polícia judiciária. E quem titulariza a ação penal, nós sabemos que, em regra, é o Ministério Público, uma vez que, em regra, as ações penais são públicas. Então, quem titulariza, em regra, é a regra geral. Esta segunda fase, é, sem dúvida, o Ministério Público, porque o Ministério Público é o titular da ação penal pública, uma vez que, no Código Penal, as ações penais, em regra, são ações penais públicas. Os crimes, regra geral, pertencem à ação penal pública. Portanto, o Ministério Público deve desincumbir-se, eis a sua missão, o seu mistério, o seu dever constitucional, propor a ação penal pública. Tudo em conformidade com o artigo 129 da Constituição de 88. Ora, nós sabemos também que existe um outro princípio, que vocês podem realizar agora a anotação, que é o princípio da oficiosidade. Um outro princípio, que é o princípio da oficiosidade. Isto quer dizer que a atuação do Estado na perseguição do crime é uma atuação oficial, isto é uma atuação que tem caráter público. Se
através do princípio da oficialidade. Esta atuação tem caráter público, tem caráter estatal, portanto, a sua origem é estatal, não é particular, pelo princípio da oficiosidade. Esta atuação oficial prescinde, dispensa impulsionamento, prescinde, dispensa estímulo, prescinde, dispensa incentivo. Portanto, nós estamos diante de uma atividade desempenhada de ofício, por impulso oficial. Prescinde, portanto, de estímulo, dispensa qualquer autorização. Então, a oficiosidade é determinada, em primeiro, por tratar-se de uma atividade oficial, de acordo com o princípio da oficialidade, de uma atividade estatal. E pelo princípio da oficiosidade, esta atividade não possui nenhum estímulo, não possui nenhum incentivo, porque dispensa estímulo, dispensa incentivo, dispensa autorização. É uma atividade que é desenvolvida, que é exercida, portanto, de ofício. Eu estou me referindo às ações penais públicas incondicionadas. Agora há pouco, eu disse a vocês que, em regra, os crimes pertencem à ação penal pública. E eu devo acrescentar, em regra, os crimes pertencem à ação penal pública incondicionada. Ou seja, quando o Estado deve exercer a atividade persecutória sem necessidade de um estímulo, sem necessidade de um incentivo, ou seja, ex officio, por impulso oficial. Estamos diante, quando isso acontece, de uma ação penal pública incondicionada. Estamos diante de uma ação penal pública incondicionada, isto é, sem condicionamentos, sem estímulos, sem incentivos, sem uma autorização prévia. Então, o Estado, ao tomar conhecimento da infração penal, o Estado deve exercer a perseguição do crime. Então, o Estado revela tomar conhecimento de uma infração penal, por exemplo, através de uma portaria que consiste no ato administrativo emanada da autoridade policial, do delegado de polícia. Então, o delegado de polícia, ele edita uma portaria aos tantos dias do mês tal, do ano tal, chegou ao meu conhecimento que... Então, a portaria, por exemplo, é um modelo de persecução criminal que dispensa qualquer estímulo, qualquer incentivo. Então, esta portaria é emanada da autoridade policial e é uma forma, é um modelo também da autoridade policial afirmar, asseverar que tomou conhecimento espontaneamente de uma infração penal, seja crime, seja contravenção penal. Então, este conhecimento espontâneo por parte da autoridade policial. Mas é claro que é possível, nós já sabemos sobre isso, é possível que a persecução criminal possa necessitar
de uma deflagração de um legitimado. Possível que a ação penal possa necessitar de uma deflagração por parte de outro legitimado. O exemplo, nós já sabemos, é a ação penal pública condicionada à representação. Ação penal pública condicionada à representação. Na hipótese de uma ação penal pública condicionada à representação, a própria vítima, o próprio ofendido pela prática do crime, deve representar criminalmente para que o Ministério Público, uma vez legitimado, uma vez validado por esta representação da própria vítima, possa propor a ação penal pública condicionada. São raros os crimes que pertencem à ação penal pública condicionada à representação. São raros os crimes. Por exemplo, se a vítima for maior de 18 anos, capaz, eu me refiro aos crimes contra a dignidade sexual, vítima maior de 18 anos, capaz, vítima essa dos crimes contra a dignidade sexual. Então, nessa hipótese, eis que a ação penal é pública condicionada à representação. Então, a vítima terá de autorizar, validar a atitude futura do Ministério Público que concerne a propositura da ação penal pública condicionada à representação. São casos, portanto, muito raros no Código Penal, porque, como eu disse anteriormente, a regra geral é que a ação penal seja pública incondicionada, ou seja, que é em que a vítima, em que o Ministério Público, em que o Estado dispense, não precise ou não seja estimulado por um outro legitimado. É a regra geral, a ação penal pública incondicionada. Todavia, em caráter excepcional, em caráter raro, mas existente, eu diria em caráter episódico no Código Penal, é possível a ação penal pública condicionada à representação. Cito dois exemplos. O primeiro exemplo, vamos considerar o crime de ameaça, que é um crime previsto na altura do artigo 147 do Código Penal. Crime previsto no artigo 147 do Código Penal. No artigo 147 do Código Penal, nós temos o delito de ameaça. O delito de ameaça é um crime contra a liberdade individual. O delito de ameaça é um crime contra a liberdade individual. Ao passo que o crime de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal, é um crime contra a incolumidade física. Esses crimes, de forma episódica, são crimes de ação penal pública condicionada à representação, porque a propositura da ação penal pelo Ministério Público depende de que a vítima legitime da vítima validar através da representação criminal, que é uma peça simples, é uma peça singela,
sem nenhuma exigência quanto à redação forense, geralmente parte de uma declaração oral da vítima, dentro mesmo da esfera policial, em que a autoridade deverá apenas reduzir a termo as declarações da vítima. Então, nada mais é que um termo circunstanciado, em que a vítima declara, portanto, a vontade externa, o desejo de ver o autor do crime ser processado de forma a que ele responda pela conduta na esfera do processo penal. Eu gostaria, a essa altura, de acrescentar a informação que a Lei Maria da Penha, a lei que estabelece os mecanismos de repressão policial e judicial dos crimes praticados quando o agente se prevalece de um vínculo ou uma intimidade doméstica ou familiar, que no caso da lesão corporal leve, ela passa a ser, nesse aspecto da violência doméstica, ela passa a ser pública pública incondicionada. Então, no aspecto da violência doméstica, o crime de lesão corporal leve, ele pertencerá, como regra geral, à ação penal pública incondicionada. Certo? Eram essas observações que eu tinha de fazer relativamente ao princípio da oficialidade e ao princípio da oficiosidade, que possui aí, nós estamos vendo diferenças. Eu vou tratar aqui agora, eu estou escolhendo alguns princípios, naturalmente eu não vou poder tratar nem esgotar todos os princípios, mas eu gostaria de tratar de alguns, que é o princípio da obrigatoriedade da ação penal. Obrigatoriedade da persecução criminal. Na verdade, cuida-se da obrigatoriedade da persecução penal. A atividade persecutória é uma atividade, eu diria, obrigatória, por força de lei. Ela é um mistério, ela é um munus, ela é um dever inicialmente estabelecido pela Constituição e depois regulado pelas leis infraconstitucionais, como, por exemplo, o nosso Código de Processo Penal. Então, relativamente à persecução criminal, que é obrigatória, nós não podemos admitir juízos de conveniência ou oportunidade. Veja bem, eu já estou em outro princípio, o princípio da obrigatoriedade. Quanto a esse princípio, nós não podemos, não se admite conveniência ou juízo de oportunidade. Isto porque a atividade persecutória, a par de ter caráter público, soma-se à sua obrigatoriedade, à sua imperatividade. Cuida-se, em conclusão, de uma atividade cogente, onde não há juízo de oportunidade ou de melhor conveniência. Esta é a estrutura da persecução criminal. Mas, caríssimos, nós sabemos que existe uma lei e isto constituirá em regime de exceção ao princípio da obrigatoriedade, uma lei extravagante
ao Código Penal, à Lei e ao Código de Processo Penal, a Lei 9.099 de 1995, Lei 9.099 de 1995. Segundo esta lei extravagante, nós temos, a partir desta lei, a determinação da concepção do juizado especial criminal. Então, esta lei estrutura a dinâmica, a organização e o funcionamento dos juizados especiais criminais. Esta lei foi editada a partir de uma previsão constitucional das infrações de menor potencial ofensivo, através de uma previsão constitucional relativamente às infrações de menor potencial ofensivo, que são infrações penais cuja pena máxima prevista para o crime daria até 2 anos. Então, todos os crimes cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos são considerados como sendo infrações de menor potencial ofensivo. Já sabemos que as infrações de menor potencial ofensivo constituem o gênero, de que são espécies todos os crimes cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos, bem como todas as contravenções penais. Todas as contravenções penais constituem as infrações de menor potencial ofensivo a base da pirâmide, se nós estudarmos o relevo dos crimes. A base da pirâmide, se nós estivéssemos nos reportando ao relevo dos crimes. E nós sabemos que, para a doutrina, modo geral, os crimes hediondos ocupam o ápice da pirâmide, muito embora vale a observação segundo a qual, atualmente, os crimes praticados em detrimento, os crimes praticados em que, quando o agente se prevalece de uma relação doméstica ou familiar, tem obtido um tratamento consideravelmente mais severo na prática, se comparado aos crimes hediondos. Então, isso constitui informação nova. Nós sempre dissemos que os crimes hediondos compõem ou integram o ápice da pirâmide no relevo dos crimes. Todavia, é forçoso compreender que, devido ao tratamento dispensado atualmente pela lei aos agentes que praticam crimes em detrimento de uma intimidade familiar ou doméstica, tem sido reservado um regime maior de austeridade contra ou face a essas pessoas, o que tem colocado a violência doméstica, a lei que define a violência doméstica ou familiar e seus mecanismos de repressão, em uma situação que, na praxis do foro criminal, tem sido apontada pela doutrina como mais, eu diria, rigorosa, se comparado à lei dos crimes hediondos. Então, me parece que essa observação é uma observação digna de nota, porque é uma observação da doutrina mais moderna. Essa observação que tem, é claro, alguma natureza ou alguma postura crítica. Pois bem, a lei dos juizados especiais criminais veio à luz em decorrência desta previsão constitucional relativamente às infrações de menor potencial ofensivo, que eu já antecipei como sendo infrações, crimes cuja pena máxima
2 anos, e todas as contravenções penais. A Constituição de 88 estabeleceu a estrutura dos juizados especiais criminais, a fim de conhecer, processar e julgar tais infrações de menor potencial ofensivo, numa perspectiva não mais de uma justiça retributiva, mas especificamente de uma justiça comutativa, uma estrutura de justiça que permite o diálogo, que permite o consenso, que permite um espaço para poder celebrar acordos entre o autor da infração penal e a vítima. Portanto, o juizado especial criminal estabelece essa possibilidade em sua estrutura processual. Na altura do artigo 76 da Lei dos Juizados Especiais Criminais. Então, seria importante aqui, se pudéssemos, já que faz parte, tudo isso faz parte do nosso assunto, darmos uma olhadinha no artigo 76, eu repito, artigo 76 da Lei 9.099 de 95. Se nós tivermos achado aí no nosso vadimeco, vamos observar que o artigo 75 traz a possibilidade, artigo 76 traz um instituto em 1995, ainda novo para a processualística penal, o denominado Instituto da Transação Penal. Quem já ouviu falar nesse instituto? Pode colocar aí para mim, ok? Quem já ouviu falar nesse instituto? Transação Penal é um instituto previsto na altura do artigo 76 da lei que define a competência do juizado especial criminal para conhecer, processar e julgar as infrações de menor potencial ofensivo. Artigo 76 da Lei dos Juizados Especiais Criminais, Lei 9.099 de 1995. Se alguém souber, eu já tiver ouvido ao menos falar nesse Instituto da Transação, pode colocar um ok aí? Alguém já ouviu falar? Só para eu poder saber. Transação penal. Não? Ninguém ouviu? Então, eu vou explicar em linhas gerais sobre o Instituto da Transação Penal. Pronto, Josi. Ótimo, então. Esta é a nossa oportunidade. Transação penal. Transação penal. Obrigada, Ana. Transação penal. Artigo 76 da Lei dos Juizados Especiais Criminais. Lei 9.099 de 95. Toda a feição dos juizados especiais criminais seguem uma política de descriminação, uma política de desprocessualização, uma política de despenalização. Então, toda a feição, tudo que aparenta o juizado especial criminal em seus contornos é para adotar ou seguir uma política de despenalização, desprocessualização e descarcerização.
desprocessualização, descarcerização e despenalização. Então, os juizados especiais criminais estão muito voltados a estabelecer, como eu disse anteriormente, um espaço de consenso, um espaço de diálogo entre autor e vítima, buscando sempre, é bom assinalar isso, a reparação do dano causado pelo crime. Então, eu diria que a tônica que caracteriza a razão de ser do juizado especial criminal é a aplicação de pena alternativa, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, pena alternativa, bem como a reparação do dano por parte da vítima, por parte do autor do crime. A reparação do dano por parte do autor do crime. Então, a aplicação de penas alternativas, ou seja, de pena não privativa de liberdade. De pena não privativa de liberdade. É a tônica do juizado especial criminal. As condenações do juizado especial criminal não fazem nenhuma... não trazem para a sua realidade pena privativa, somente pena alternativa, também conhecida como pena restritiva, também conhecida como pena substitutiva. Todas essas penas estão escalonadas no artigo 43 do Código Penal. Artigo 43 do Código Penal. São as chamadas penas alternativas. Eu posso citar um exemplo. É a pena de prestação de serviço à comunidade. Pena de prestação de serviço à comunidade. A pena de prestação de serviço à comunidade consiste em uma pena alternativa ou uma pena substitutiva. E ela é aplicada em larga escala no âmbito dos juizados especiais criminais. A outra tônica dos juizados especiais criminais é encaminhar para a necessidade premente de que prevaleça os interesses da vítima, e um desses interesses é, sem dúvida, a reparação do dano por parte do agente, tendo-se em vista a prática da infração penal. Nós já sabemos que o artigo 90 do Código Penal já trazia essa exigência. Trazia porque o Código Penal é da década de 40. Nós estamos fazendo uma comparação com outro parâmetro de uma lei muito mais moderna, que é a Lei 9.099 de 95. Esta lei já possibilita a reparação do dano, inclusive com o mecanismo de extinção de punibilidade, logo na primeira audiência, ou na audiência preliminar. Ao passo que antes dessa lei, o Código previa a exigência de reparação de dano quando se a vítima obtivesse o título condenatório, o título que é a sentença criminal. Então, observe, quando e se a vítima obtivesse a condenação criminal determinada em título executivo, e nós temos em 1990 um outro paradigma, um outro raciocínio, um outro parâmetro, que é tornar plausível a reparação do dano desde o início, em audiência prévia, em audiência preliminar, em audiência consensual. Então, são, eu diria, paradigmas, modelos completamente distintos
eu diria, da década de 40, mais engessado, mais difícil de se alcançar, ao passo que o outro, mais, eu diria, consentâneo com a realidade e as exigências da sociedade moderna, tá bem? Mas que é transação? A transação é um instituto decorrente mesmo dessa perspectiva. A transação consiste na aplicação de uma pena não privativa de liberdade. A transação penal é um instituto a ser proposto pelo Ministério Público. Então, a incumbência da transação penal é um exercício nitidamente ministerial, incumbe ao Ministério Público a propositura da ação penal. Isto ocorre em sede de audiência prévia, em sede de audiência preliminar, dentro do juizado especial criminal. Observe, a transação penal é um instituto exclusivo da Lei 9.099. É o instituto que só pode ser aplicado nas infrações de menor potencial ofensivo, aquelas cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos, e todas as contravenções penais. O Ministério Público poderá propor a transação, que consiste na aplicação de uma pena não privativa de liberdade, ou seja, uma pena alternativa. Exemplo, prestação de serviço à comunidade. A transação, portanto, é um mistério constitucional, é uma proposta de acordo. Então, o Ministério Público, em audiência preliminar, propõe ao autor do fato, desde já, o cumprimento de uma pena alternativa. E se o autor do fato aceitar, acatar, ceder, ele não será processado criminalmente. Não será processado criminalmente. Caso o Ministério Público proponha e o autor do fato aceite cumprir a pena não privativa, o Ministério Público, digamos assim, abdica de uma certa forma a propositura da ação penal. Porque esta proposta de transação é feita antes, evidentemente, do processo. Porque ele está abdicando, digamos assim, de propor a futura ação penal. Naturalmente, a vítima pode estar em audiência nesse momento, como vai estar, mas ela não pode interferir nesta proposta. Por quê? Porque a proposta é conferida por lei ao Ministério Público. É claro que o Ministério Público, para propor, deverá observar algumas condições, algumas exigências. Estas exigências estão em caráter negativo no parágrafo do artigo 76. Quais são essas exigências em caráter negativo? Por isso, caros, é que eu devo dizer a vocês que não há processo. A propositura é em audiência preliminar, prévia audiência que tem feição consensual. A vítima não interfere, é o Ministério Público que propõe, e de uma certa forma ele abdica da ação penal pública. De uma certa forma, ele abdica, se o autor do fato aceitar cumprir pena alternativa. Eu devo dizer que, não havendo processo, não há condenação. E que, portanto, conquanto o autor do fato aceite imediatamente a pena alternativa, o autor do fato não está
assumindo responsabilidade penal. Não está assumindo culpa. Isso porque, para existir a assunção de culpa, de responsabilidade penal, eu tenho de ter tido processo e, consequentemente, uma sentença condenatória. No caso da transação, eu não tenho nenhuma coisa, nem outra. Então, o juiz apenas vai homologar este acordo. Cuida-se de uma sentença meramente homologatória. É uma chancela por parte do judiciário para que o autor do fato aceite, acate a pena alternativa. Vocês entenderam até aqui? E isto vai significar, por consequência, o tópico do nosso assunto, princípio da obrigatoriedade. A transação penal na esfera das infrações de menor potencial ofensivo flexibiliza o princípio da obrigatoriedade. O advento da transação penal, excelente pergunta para a prova. O advento da transação penal flexibiliza o princípio da obrigatoriedade. É como se colocasse um tempero no princípio da obrigatoriedade. Mitiga o princípio da obrigatoriedade, suaviza o princípio da obrigatoriedade. Por quê? Porque, inicialmente, o MP abdica da propositura da ação penal a fim de celebrar este acordo entre o autor do crime e a vítima. Inclusive, do ponto de vista do direito comparado, a transação penal é um instituto que foi inspirado no plea bargaining, que é um instituto americano. Mas no instituto americano, para este acordo, o autor do crime assume culpa, confessa o crime, assume responsabilidade penal a fim de obter a redução ou a comutação drástica da sanção penal. No Brasil, não. Primeiro, que a transação não cabe em todos os crimes, só cabe nas infrações de menor potencial ofensivo. Depois, a pena aplicada não será privativa, será alternativa. O Ministério Público, para propor a ação penal, para propor a transação penal, terá de abdicar, digamos assim, da ação penal. E o autor do fato, em nenhum momento, assume responsabilidade penal, confessa o crime. E para isso acontecer, eu tinha de ter processo, e não há processo. Há uma mera propositura de um instituto previsto dentro de uma lei. Então, coloquem aí se vocês entenderam. Conclusão, a transação penal é um tempero, é uma mitigação ao princípio da obrigatoriedade da persecução criminal. Coloquem aí um ok se vocês efetivamente entenderam ou ainda persiste alguma dúvida a respeito. Eu sei que a internet está oscilando muito, porque eu estou vendo aqui algumas pessoas saindo. Obrigada, Ana. Josi, entendeu? Aline, obrigada. Jaque. Pronto. A internet, gente, como é que tá? Ótimo, então, Felipe. Tá bem, então. Isa, tranquila? Ótimo, que bom, então. Certo? Então, eram essas as explicações que eu gostaria de falar a vocês. Bom, e nessa altura eu já gostaria de complementar, eu acho importante fazer essa complementação, porque a gente não sabe o futuro, né? Então, eu gostaria de dizer que existe um outro princípio, a par ao princípio da obrigatoriedade, que nós vamos falar lá na frente, mas que eu já gostaria de dar um flash sobre esse princípio.
que é um princípio antípoda, portanto, contrário ao princípio da obrigatoriedade. É o princípio da oportunidade ou princípio da conveniência. Princípio da oportunidade ou princípio da conveniência. Este princípio da oportunidade ou conveniência está para ação penal privada, assim como o princípio da obrigatoriedade está para ação penal pública. O princípio da conveniência ou oportunidade está para a ação penal privada, assim como o princípio da obrigatoriedade está para a ação penal pública. O princípio da conveniência ou oportunidade, ele recai, ele incide na ação penal de iniciativa privada. Nós já sabemos que a ação penal de iniciativa privada pertence à vítima, isto porque a vítima terá a incumbência conferida por lei de titularizar a ação penal privada. Observe, a ação penal privada empodera a vítima, no sentido de que ela pode propor, assim como o Ministério Público, por mistério constitucional, poderá propor a ação penal pública. Diferente da ação penal pública, a ação penal privada é raríssima no Código Penal. É mais rara que a ação penal pública condicionada. É mais rara a ação penal privada. O exemplo clássico, já conhecido por todos vocês, são os crimes contra a honra. Os crimes previstos no artigo 138, 139 e 140 do Código Penal. Esta constelação de crimes contra a honra que constitui o conjunto de características morais, intelectuais e físicas, são atributos da honra, reconhecendo-se que são os crimes de calúnia, difamação e injúria, artigo 138, 139 e 140 do Código Penal. Regra geral, são ou pertencem à ação penal de iniciativa privada. Tem exceção? Tem. Na altura do artigo 140, nós temos em determinado parágrafo, me parece parágrafo 3º, existe o crime de injúria racial. O crime de injúria racial. E nesse caso, do delito de injúria racial, a ação penal é pública, condicionada à representação. Pública, condicionada à representação. Portanto, a vítima terá de legitimar ou validar o exercício da ação por parte do Ministério Público. No caso da ação penal privada, a própria vítima, a ela é conferida a titularidade, mas não se trata de um poder de punir, porque o jus puniendi, o poder de punir, pertence ao Estado. É monopólio do Estado. A vítima só adquire, só se investe no direito de acusar. E face à ação penal privada, incide o princípio da conveniência ou oportunidade. Conveniência ou oportunidade. De acordo com esse princípio, a vítima propõe, o ofendido propõe a ação penal se ele quiser. A vítima ou o ofendido, o sujeito passivo do crime, propõe a ação penal se quiser.
de acordo com a sua conveniência, de acordo com a sua oportunidade, de acordo com o seu interesse, diferente da ação penal pública, que é regida, tudo bem, Caio, que é regida pelo princípio da obrigatoriedade, que é regida pelo princípio da obrigatoriedade. De acordo com esse princípio da obrigatoriedade, o Ministério Público deverá, tem o mistério constitucional de propor ação, mas nós sabemos que possui temperamento, e o temperamento é a previsão da transação penal na esfera dos crimes ou infrações de menor potencial ofensivo. Relativamente à ação penal privada, nós contamos com o princípio da conveniência, o princípio da oportunidade, em que a vítima propõe, se quiser, a ação penal privada. Então, o Estado confere à vítima esta oportunidade, fundamentado, respaldado, calcado no seguinte raciocínio: a vítima tem a liberdade de escolher entre a impunidade do autor do crime e o constrangimento ou a situação vexatória por parte da apuração do crime. É a vítima, portanto, conferida a liberdade de escolha, é dado livre arbítrio à vítima. Certamente, a ação penal privada cuida de delitos de infração menor, de infração cuja gravidade objetiva não seja considerável, não seja relevante, não seja, portanto, de consequências lesivas, eu diria, importantes. Não é? Então, geralmente, são infrações de menor potencial ofensivo, regra geral, em que a ação penal é de iniciativa do particular e, ainda assim, são situações muito isoladas, eu diria raras, no âmbito do Código Penal. Então, está aí, em linhas gerais, com essa explicação de bônus, o princípio da obrigatoriedade da persecução criminal. O princípio da obrigatoriedade da persecução criminal. Nós temos também um outro princípio, que é o princípio da motivação das decisões judiciais. Princípio da motivação das decisões judiciais. O princípio da motivação das decisões judiciais é um outro princípio que, a partir do momento, nós vamos estudar, e quem já teve a oportunidade de estudar em teoria geral pode perfeitamente, no momento, fazer uma pequena revisão deste princípio, que é o princípio da motivação das decisões judiciais. Primeiro, nós devemos estabelecer a premissa segundo a qual este princípio decorre de norma constitucional. A norma prevista expressamente no artigo 93, inciso 11, inciso 9 da Constituição, perdão. Artigo 93, inciso 9 da Constituição. O juiz deve decidir de forma motivada. O princípio, originalmente, é: o juiz deve decidir livre, mas motivadamente. Então, o juiz tem a liberdade para proferir decisão, desde que o faça motivadamente,
desde que eu faça fundamentadamente. Fundamentadamente. Todavia, nós sabemos que este princípio da motivação das decisões judiciais, no Código de Processo Civil, no novo Código de Processo Civil, nós temos a supressão da expressão livre, estabelecendo que a decisão deve ser motivada e, portanto, retirando a expressão livre. Eu gostaria de dizer que a parte é essa problematização estabelecida pela doutrina, tendo-se em vista esse corte dentro do critério principiológico, nós vamos aqui tratar de forma mais enxuta o princípio da motivação da decisão judicial. Primeiro, dizendo que a necessidade de motivação ou fundamentação decorre necessariamente de um imperativo, que é um outro princípio, o princípio da segurança jurídica. Todos nós, devemos e temos, eu diria, o direito de acessar as decisões judiciais, tendo-se em vista um outro princípio, o princípio da publicidade, mas este princípio da publicidade seria oco se nós não tivéssemos o princípio da motivação das decisões judiciais. Então, naturalmente, a motivação como critério principiológico decorre de um outro pressuposto, que é o pressuposto da segurança jurídica, devido, naturalmente, ao poder judiciário não ser ou não se tratar de um poder arbitrário. Ao revés, o poder judiciário é uma estrutura de poder que possui uma atividade marcadamente definida em lei, tanto no que concerne a sua estrutura em caráter administrativo, de autogestão, como também no que concerne a decidir aplicando a lei a terceiro. Então, nós temos atividades eminentemente embasadas na lei. Ora, isto também o princípio, o critério principiológico da decisão ser fundamentada vai dar ensejo a um outro princípio, que é o princípio do due process of law. Então, em compreendendo-se através do critério principiológico da decisão ser fundamentada, o que decorre do princípio da segurança jurídica, é claro que a decisão fundamentada ensejará um outro valor ou um outro princípio, que é o princípio do due process of law, ou do devido processo legal. É um processo que eu diria material, um processo substancialmente garantista para as partes envolvidas, para as partes em contenda. Esta cláusula, que é o devido processo legal, exige que o processo seja acompanhado ou esteja ou evolua em conformidade a crivos naturalmente garantistas, ou melhor, constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa, o estado de inocência. Portanto, em decorrência do princípio da motivação das decisões, nós teremos o princípio do due process of law, ou do devido processo legal,
que é um processo nitidamente ou estruturalmente garantista, um processo que evolui sintonizado, estruturado através dos princípios do contraditório, princípio da ampla e princípio da presunção de inocência. Então, nós temos aí a necessidade que todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas, certo? Fundamentadas. Bom, bem, princípio outro que também tem a sua importância. Pois é, foi isso que eu me referi. Deixa eu ver quem perguntou aqui para poder ler a pergunta. Eu não consigo ler tão rápido assim. Josi que perguntou, no CPP é tratado de forma livre e motivada, mas no CPC só motivada, certo? Ou isso é só doutrinário? Não, não é só doutrinário, é legal. Eu me reportei a isso. Eu disse a vocês que no CPC, novo CPC, nós temos o expurgo, o afastamento da expressão livre. Mas no CPP e na doutrina processual penal, ainda nós temos a expressão livre e motivada. É porque o CPC quer reforçar a necessidade de fundamentação. Mas a mim me parece que esse expurgo da expressão livre não é um impeditivo para que ainda se reconheça essa necessidade de fundamentação cada vez mais como sendo uma exigência em status, eu diria, patamar constitucional. Eu não vejo nenhuma incompatibilidade nisso. Pelo contrário, o fato de ser livre jamais significou um relaxamento da necessidade de motivação. Esta liberdade é porque o juiz não deve ser tratado como a boca da lei. Ao juiz é exigido uma sentença onde haja um documento raciocinado, com respaldo em premissas, em conclusões, com critérios de raciocínio lógico, de raciocínio coerente, de raciocínio congruente, e, sobretudo, crítico. Mas o CPC entendeu de forma diferente e quis afastar ou eliminar a expressão livre, mas eliminou para poder enaltecer ainda mais a necessidade de motivação. Eu não entendo que a expressão livre era o impeditivo ou empanava o brilho da expressão motivação. Eu entendo a expressão livre como sendo a independência do poder judiciário. É esta leitura que eu, sinceramente, faço da palavra ou da expressão livre, no sentido da independência funcional do juiz. O juiz deverá prolatar a sua sentença sem padecer nenhum tipo de pressão por parte de interesses subalternos, de interesses particulares, e não como forma dele ser livre a fim de não assumir os deveres da motivação. Então, eu não vejo nenhum entrechoque, nenhum antagonismo entre liberdade e fundamentação. Eu entendo que dentro da lei, liberdade e fundamentação têm funções ou têm missões diferentes, no entanto, não são incompatíveis em si. Pelo contrário, eu vejo uma necessidade de enaltecer, uma necessidade de robustecer a liberdade por parte do poder judiciário. E vejo essa necessidade principalmente no mundo atual, em que coisas tão estranhas acontecem. Então, eu vejo essa necessidade cada vez mais premente, cada vez mais urgente.
em 2015, onde nós tínhamos outra atmosfera ou outro cenário político, talvez existisse essa, eu diria, necessidade contingencial da doutrina, mas foi uma necessidade passageira e eu não vi nenhum tipo de argumentação que me convencesse no sentido de expurgar da lei a expressão liberdade, porque ficaria parecendo que o juiz era livre demais. O judiciário é livre, o judiciário é independente. Isto deve ser assegurado pela lei e pela própria índole desse poder que está na Constituição, como arcabouço da Constituição. E a sua limitação decorre, evidentemente, dos direitos fundamentais. E uma das limitações é exatamente a necessidade de fundamentação. Mas a liberdade está na estrutura do poder judiciário. Ele tem que ser livre, ele tem que ser independente. Mas isso não significa o impedimento à motivação e um reconhecimento que esta liberdade deve fazer relativamente à fundamentação da sua sentença. E mesmo eu deveria reconhecer, e o judiciário nesse sentido, todos nós, que a liberdade consiste exatamente no momento da fundamentação ou da motivação da sentença. O judiciário só é livre a partir do momento em que ele fundamenta, em que ele motiva, em que ele respalda os seus atos a partir de um raciocínio coerente, um critério, eu diria, congruente em suas decisões. Então, eu não vejo, sinceramente, Josi, nenhuma incompatibilidade, mas o novo Código de Processo Civil viu essa incompatibilidade e expurgou a expressão livre. Me parece que a doutrina e o Código de Processo, a doutrina na leitura do Código de Processo Penal, reafirma essa expressão livre e não enfrenta nenhum tipo de incongruência ou incompatibilidade e, portanto, não problematiza isso. E eu, particularmente, acompanho o entendimento segundo o qual não há nenhum antagonismo entre liberdade e motivação. A liberdade é do poder, não é exatamente da figura do juiz individualmente, mas desse ser coletivo. E ela ainda é mais independente e ainda mais se emancipa quando verdadeiramente fundamenta a sua decisão. Eu não sei se eu fui clara. Josi, coloca aí um ok, por favor, para que eu possa passar adiante, entendeu? Minha flor, mas eu posso dizer a você, sim, que há esse expurgo por parte do novo Código de Processo Civil e que não há, a princípio, por parte do novo Código de... não há, a princípio, pelo Código de Processo Penal, certo? Eu, então, terminei o princípio da motivação das decisões e eu vou falar aqui sobre... Eu vou pular alguns princípios, mas depois eu posso voltar, porque eu não quero falar na ordem exatamente que está aqui na doutrina. Eu quero falar um pouco sobre o princípio do juiz natural, E aí nós temos para mais de 6 princípios aqui correlacionados, não é isso? Deixa eu contar, porque ele coloca 26. Eu não vou falar sobre 26 princípios, mas eu gostaria de contar juntamente com vocês, para que a gente pudesse saber, até para a nossa prova. Princípio da presunção, 1. Princípio da imparcialidade, 2. Princípio da igualdade, 3. Princípio do contraditório, 4. Princípio da ampla defesa, 5. Princípio da oficialidade, 6. Princípio da oficiosidade, 7. Princípio da obrigatoriedade, 8. Princípio da indisponibilidade, 9. Princípio da motivação, 10. Princípio do juiz natural, 11.
Então, nós já vamos caminhando para 11 princípios estudados, certo? Chegamos a uma boa parte dos princípios. Ele coloca para mais de 26 princípios. Nós não vamos esgotar, certamente, porque nós temos outros assuntos. Mas eu vou colocar aqui para vocês o princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural, ele é consagrado primeiro por duas normas constitucionais. Uma norma expressamente e a outra norma, me parece que é uma decorrência ou uma inferência desta norma anterior. Primeiro que a Constituição veda, e este é o princípio do juiz natural em sua maior dimensão, a Constituição veda, proíbe o juízo ou tribunal de exceção. E esta proibição encontra-se no artigo 5º, inciso 37. A Constituição, no artigo 5º, inciso 37, veda ou proíbe o tribunal ou o juízo de exceção. Veda. Então, por exemplo, jamais teremos a criação de um juízo ou tribunal posteriormente à prática da infração penal, e sim somente de forma anterior à prática da infração penal. Do ponto de vista histórico, nós temos a Corte de Nuremberg como lamentável exemplo de um tribunal de exceção. A Corte Militar de Nuremberg, como sendo uma corte para julgar os crimes da Segunda Guerra Mundial, posteriormente às infrações penais, como um exemplo lamentável, portanto, de tribunal de exceção. A Constituição de 88 veda expressamente o tribunal ou o juízo de exceção. Qualquer tribunal ou juízo deve ser concebido anteriormente ao crime. Mas o STJ, me parece, mais de uma oportunidade, já conferiu um entendimento, já conferiu como critério para decisões, um entendimento segundo o qual a especialização de uma vara criminal com a extinção de uma outra vara não constitui, por exemplo, um juízo de exceção. Vamos imaginar os crimes de lavagem de dinheiro. Aconteceu no estado de São Paulo, crime de lavagem de dinheiro. Esse crime de lavagem de dinheiro, nós sabemos que, em regra, é da competência da justiça estadual. Porém, em conexão com outros crimes, pode conferir competência à justiça federal. E esse crime de lavagem de dinheiro era conhecido e, portanto, processado em uma vara crime comum do estado de São Paulo. Porém, o tribunal houve por bem, através de mecanismos da lei de organização judiciária, extinguir esta vara crime comum, que absorvia os crimes de lavagem de dinheiro, e criar, através dos mecanismos de lei de organização judiciária, uma vara especializada para atuar à frente dos crimes de lavagem de dinheiro, dos crimes de mimetização de bens, valores, dinheiro ou capital, dos crimes de branqueamento d'argent, branqueamento de dinheiro, na expressão francesa. Então, nós tivemos aí a criação de vara crime específica para isso. E o STJ, provocado, me parece, por uma via de impugnação, ele se posicionou no sentido de que a criação de uma vara especializada para conhecer
os crimes de lavagem de dinheiro, com a consequente extinção da vara comum, não constitui juízo de exceção. Juízo de exceção, a despeito da vara ter sido criada posteriormente ao fato praticado. Não constitui juízo de exceção. É um posicionamento já consolidado, já afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, a vedação constitucional, ela é determinada pelo artigo 5º, inciso 37, mas nós temos aí esse posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Sim, vai estar postada, sim. Viu? Qualquer coisa você fala comigo por WhatsApp. Tá bem, Júlio? Pelo Superior Tribunal de Justiça. Bom, eu gostaria então de acrescentar que a par... Tudo bem, Júlio? Tudo bem, tranquilo. Ok. Eu gostaria de acrescentar que, a par dessa consideração, nós temos o seguinte, que o princípio do juízo ou tribunal, que o princípio da proibição do juízo ou tribunal de exceção, ele está previsto nesse artigo que eu acabei de me referir, e que face a consagração pela ordem constitucional do juiz natural, nós temos que o autor do crime, face à consagração do juiz natural, só pode ser julgado pelo juiz constitucional. Então, nós temos a vedação do juiz ou tribunal de exceção e a consagração de que o autor do crime só deve ser julgado pelo seu juiz natural. No Brasil, juiz natural é o juiz constitucionalmente competente. No Brasil, competência não se presume. No Brasil, competência não se adivinha. A competência está definida em lei, e lei constitucional. Isto porque no Brasil nós temos um sistema constitucional de competências. Este sistema constitucional de competências nos remete à necessidade de conhecer a competência, em primeiro, a partir da Constituição, depois, consultando os códigos de processo, e, finalmente, a lei de organização judiciária de cada estado. A lei de organização judiciária de cada estado. Compreenderam todos? Bom, quanto aos princípios, eu vou encerrar aqui, mas gostaria que vocês fizessem a devida leitura complementar em casa, certo? Quanto à leitura complementar em casa. Não é que vá cair na prova, o que eu não ministrei aqui, mas é que esses princípios são relevantes para a compreensão da doutrina processual penal. Então, quanto a princípios, eu termino por aqui. Já tem assunto suficiente para a prova, eu gostaria de deixar isso bem claro, até porque na semana que vem nós teremos aula normal. Então, eu devo acertar um horário com Josi para ver se a gente começa um pouquinho mais cedo, porque eu estou vendo que o pessoal tem que sair. Então, vou tentar aqui ajustar a internet e tudo mais para começar mais cedo, um pouco. Mas eu acerto com Josi e falo com vocês antes, certo? Vocês têm meu WhatsApp, então tem a possibilidade de ter contato comigo. Na próxima aula, nós vamos iniciar algumas reflexões sobre inquérito policial. Inquérito policial. Entre hoje e amanhã, eu mando para vocês o exercício, que toda semana eu tenho enviado, mas eu vou avisar no Comunique-se, tá bem? Eu vou avisar no Comunique-se.
como também eu, antes da prova, uma semana antes da prova, a gente pode fazer uma aula de revisão, uma aula para conversar sobre os assuntos da prova, se vocês quiserem, naturalmente. Se vocês não quiserem, também não tem problema nenhum. A gente segue com o conteúdo programático, não será o objeto da prova. Então, tudo bem. Uma semana antes da prova, pronto, Isa. Uma semana antes da prova, eu faço uma aula de revisão com vocês. Fiquem tranquilos, tem assunto à vontade para a prova, eu não estou nem um pouco preocupada, porque tem assunto suficiente para a prova se vocês estão acompanhando aí. E já na próxima semana a gente vai ter assunto novo, que é inquérito, um pedacinho de inquérito policial, tá certo? Aí eu vou ver se vai ser objeto de prova ou não. O assunto será dado. Eu só vou ajustar para definir se por acaso cairá na prova ou não. Tá certo assim? Tá bem assim? Alguma pergunta a respeito do assunto? Não, tudo bem. Então, na próxima aula, provavelmente a gente vai começar um pouquinho mais cedo, mas eu aviso a vocês antes, tá bom? Vocês têm meu celular, Josi tem meu celular, inclusive. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato por WhatsApp, qualquer dificuldade. Só coloquem aí que vocês assistiram às aulas. Coloquem aí presente. E as pessoas que saíram antes, não tem problema nenhum, porque não levarão. Coloquem aí presente para que a gente possa. Tá certo? Tá bom, gente. Um abraço para vocês.